Robson, atualmente sou comandante-coronel da Polícia Militar de Alagoas. Estou aqui para aprender também e entender qual o verdadeiro papel da polícia nesse contexto. Uma sociedade transitória que a cada dia se transforma, né? E a polícia tem que encontrar qual é o seu verdadeiro papel. Na pergunta se o movimento de rua, qual foi o que foi mais afetado, se foi a sociedade civil ou o Estado, segundo o professor Flávio, a gente até pode confundir um pouco o que seria esse Estado e o que seria a sociedade civil. Na realidade, eu vejo o Estado aqui como os organismos, os poderes constituídos, vamos dizer assim, e a sociedade civil, talvez a pergunta foi mais relacionada ao povão, né? Ao povo que vem sofrendo. Na realidade, não precisa ser alguém especialista em prever os acontecimentos, né? Na própria legislação, no preâmbulo da nossa Declaração Universal, ela estabelece que quando as garantias, quando os direitos humanos deixam de ser garantidos pelo Estado, isso conduz o povo à rebeldia contra a tirania e a opressão. Na realidade, o que eu vejo é que naquele momento o povo foi atingido por uma grande febre, assim podemos dizer, né? Aquela febre que de repente passou e está adormecida, a gente não diagnosticou ainda qual foi a causa daquela febre, né? Qual foi a doença que a população está sofrendo e que naquele momento ela se aflorou. Dentro de tudo isso, a gente tem um papel fundamental, a polícia, principalmente a polícia. Como a doutora Fátima falou sobre o papel do judiciário, a gente também tem nossa obrigação de falar um pouco sobre o papel da polícia nesse contexto. João Baldo Ribeiro, ele fala que, num texto dele, precisa-se de matéria-prima para a construção de um país. A nossa polícia vem desse povo. Os políticos vêm desse povo. De um povo que, ao longo dos anos, passou a ter valor aquele que esquece uma palavra simples, que é a ética. A ética na política, a ética na profissão. E os poderes foram enriquecendo com esse tipo de gente, né? Chegou ao nível do povo se rebelar contra essa tirania, essa opressão. Realmente o que aconteceu. E a polícia, onde está nesse contexto? Se critica muito a polícia. Mas a polícia, eu digo sempre, o Carlos Lima me retrucou uma vez quando eu disse que a polícia é a Geni. Joga pedra da Geni. No jornal, né? Ela chegou. Joga pedra da Geni. Eu tinha um professor, Carlos, que dizia que a polícia é sempre convidada para as festas, mas entra pela porta dos fundos, né? Sempre vai estar nas festas, sempre entra pelas portas dos fundos. A gente, ao longo dos anos, também deixou que isso acontecesse. O papel da polícia na sociedade, no meu entender, é um papel muito importante, assim como o do judiciário, né? Bem recentemente tivemos uma reunião no judiciário. Eu dizia do débito que tem a sociedade civil, né? A classe média da sociedade, com tudo que vem acontecendo. E o judiciário, por ser uma entidade de muita confiança dentro do nosso Estado ainda, poderia resgatar tudo isso, provocando isso aqui que o professor sabe com muita sapiência, está tentando reorganizar, né? Cabeças pensantes para a gente discutir a problemática e das causas primeiras, para não estar aqui a gente falando besteira e o que o professor Fábio no início disse, quem não fala que com objetividade em 3 minutos vai passar 5 anos e não fala. Eu temo que isso aconteça com a gente também aqui. A gente vai falar 3 ou mais minutos e daqui não vai sair nada, né? Eu até digo isso no próprio Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, me pergunto qual o meu papel ali, perdendo meu tempo, né? Ou eu tenho alguma coisa para contribuir. Essa pergunta ainda não tem essa resposta, mas a gente tenta fazer o que pode. Então, eu acho que isso aqui é riquíssimo, né? Realmente houve todo esse contexto, né? Nós temos que fazer com que aquela mosca da música do Skank, né? Que nós não passamos de uma mosca sem asas que não ultrapassa a nossa indignação, as janelas das nossas próprias casas. Eu acho que isso tem que acontecer, né? O individualismo, que é ocasionado pelo capitalismo, eu sempre digo aqui também, que nós trocamos a ditadura militar pela ditadura do capitalismo e do consumismo. E isso, no nosso entendimento, é que vem causando todo esse furdunço na sociedade, né? Esse capitalismo selvagem com o consumismo exacerbado. E a gente tem que olhar isso aí e verificar quais são as causas de tudo isso e tentar atacar. Eu, como policial, sempre que eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer dentro dessa filosofia. Espero que os poderes também façam.
essas reuniões aconteçam não só com a gente, mas com os poderes constituídos. Vamos dar um basta nessa corrupção, que é o mal maior da sociedade. Eu acho que o mal do século é a corrupção no nosso país. Vou começar dizendo que nós vivemos num eterno faz de conta, tudo é faz de conta, né? E, na realidade, o fundamental seria justamente, quando eu dizia aqui que a gente tem que ser mais bem objetivo, os 3 minutos é importante porque a gente tem que ter objetividade, é justamente porque tudo parte. Eu aprendi com os movimentos sociais que ele dizia que a primeira coisa que deve se observar para poder ser discutido é o orçamento do Estado, do município e da União, para onde ele está sendo destinado. E isso é um fator fundamental que existe aqui, o Instituto Silviana, que trabalha muito bem nisso aí, é tentando conscientizar a população, formando grupos, para poder acompanhar nos municípios mais longínquos do Estado o orçamento público, que é dali onde parte toda a política social, né? E é isso aí, eu espero que esse nosso encontro e os outros encontros que vão acontecer, que a gente trabalhe justamente nas causas primeiras de todos esses problemas que a gente está discutindo aqui. Que eu disse anteriormente, que um dos maiores mal que a gente acompanha nesse século é justamente a corrupção, a falta de ética, é uma coisa absurda no nosso país. Aqueles que levam vantagem, o jeitinho brasileiro, são os heróis que a gente tira o chapéu e presta continência, diga assim, no quartel, que esse é um dos absurdos maiores que a gente enfrenta, essa submissão do poder polícia que era para defender ao poder político. Uma coisa que a gente briga e dificilmente a gente consegue. A semana eu estava dizendo, pô, tu é coronel, tu não deve mais nada, o seu salário ninguém tira, por que tu vai prestar continência, balançar a cabeça para as coisas erradas que o poder político está mandando fazer? Mas é difícil entender, né, tudo isso aí, porque está na alma do ser humano, parece, de contribuir com a coisa errada, com a coisa corrupta, né, que o certo se transformou numa coisa absurdamente errada e que o errado se transformou numa coisa rentosa e que todo mundo gostaria de estar. Ao ponto de que a gente discutiu aqui, tem um ponto aqui que fala sobre o que fazer com a direita dos movimentos de rua. Será que tem direita? Será que tem esquerda? Né? A gente até agora não se discutiu aqui tanto e a gente não descobriu realmente como é que isso aconteceu, se é um movimento espontâneo, se não é espontâneo. Né? Na realidade é um verdadeiro faz de conta. Eu tenho um colega que a gente começou a discutir aqui sobre partidos políticos, e a gente falando sobre direitas e esquerdas, e ele disse, coronel, é um cara já de uma certa idade, um amigo gosta muito dele, acabou-se. Esse faz de conta de ideologia política não existe. Né? Na realidade nós temos 2 partidos, é o PQEM e o PQQM. O que é isso aí? É o partido que está mamando e o partido que quer mamar. E na verdade é isso que acontece. Né? Só tem 2 partidos políticos que é justamente isso. Isso veio à tona. E as pessoas se conscientizaram, depois a gente discute essa parte. As pessoas se conscientizaram e se rebelaram nos últimos acontecimentos agora de 2000 passado, justamente pelo descrédito dos poderes constituídos, pelos movimentos, pelos partidos, né? Porque quem não acreditava no PT antes de chegar no poder? Eu fui uma vítima de tudo isso, né? Eu acredito que muitos de nós foram vítimas disso aí. Quando chega no poder, isso se transforma em direito é podre, não adianta. Vai continuar sendo, porque, que nem diz o Baldo Ribeiro, que nós precisamos de matéria-prima para construir esse Brasil. E a gente não está trabalhando essa matéria-prima. Né? É isso que a gente tem que discutir aqui. O que é que a gente deve fazer para que essa matéria-prima seja transformada, para que a ética volte a ser a palavra fundamental na escola, na educação, como um todo, né? Na nossa saúde, na política, ao chegar lá. É só isso que as pessoas vão achar. Bom.